Fala galerinha do nono ano, boa tarde, bom dia. A gente vai agora começar a nossa revisão para a nossa avaliação. Então a gente vai revisitar algumas coisas, alguns conceitos e assuntos muito importantes para essa avaliação a partir dentro daquilo que nós estudamos em sala de aula. Então eu espero que você esteja aí com o seu livro de atividades e com o seu livro didático para ir acompanhando dentro do meu slide aquilo que você pode marcar ou já tenha marcado antes nas nossas aulas. Sem mais delongas, a gente vai começar a falar sobre aquilo que foi o início do século XX para a história. Bom, a gente começa o século XX aqui no Brasil com aquilo que vai ser o golpe da República, ou a proclamação da República, onde os marechais vão tomar o poder das mãos do segundo reinado, ou mais precisamente de Dom Pedro II, né? E aí já tem dado fim ao processo de escravidão, o Brasil está uma loucura na questão econômica e ainda precisa se firmar, já que o povo não sabe mais ou menos o que está acontecendo no governo, já que o processo de independência, né, o processo de república do Brasil, ele começa às escuras, né, a portas fechadas. Então, para que isso aconteça, para que a população saiba que o país vive em um novo momento político, eles precisam outorgar uma Constituição. E essa Constituição, ela é a Constituição que vai ficar conhecida como a Constituição de 1891, que dentro dos seus artigos, no artigo 70 mais precisamente, ela vai estar dizendo o seguinte, dentro do seu texto: são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Inciso 1. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Quem? Mendigos, os analfabetos e os praças de pé, executados aos alunos de escolas militares de ensino superior. E 4. Os religiosos de ordem monoteístas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Inciso 2. São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Bom, algumas observações. Por exemplo, os grupos sociais que estavam excluídos do direito ao voto, tais como os mendigos, os analfabetos, os negros e as mulheres, né? Então a gente vê que o início da República, ele já começa sem dar direito à população brasileira, ele já começa sem dar direito a uma parte da população brasileira. Então quem que poderia votar? Só os letrados acima de 21 anos e homens, certo? E aí a gente vai tendo algumas questões referentes a isso no nosso livro didático, ao qual nós já fizemos atividade, e no livro de atividades que ainda precisamos fazer, estamos fazendo essas atividades aí. Ok? Vamos seguindo. Bom, já na República, e voltando aqui, sobre a República dos Marechais, ou República das Espadas, a Constituição ela é fundamental para a gente entender esse processo, certo? Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro, o seu vice assume o cargo logo depois de um ano, fica 2 anos, e aí nós vamos passar por um novo processo, que é o processo da República das oligarquias, ou a República conhecida também como República do Café com Leite, que eram as pessoas que estavam aliadas aos generais, aos marechais, ao exército, mas que tinham mais força para governar o país, né? Já que os marechais eles tinham a via de fato para tomar o país para uma república. Porém, o ato de governar deveria ficar, dependendo do acordo, com as oligarquias. E assim foi feito.
dando início, após 3 anos do golpe da República, a República Oligárquica ou República do Café com Leite. Bom, essa é uma imagem, é uma charge muito interessante para a gente entender esse processo, porque ela vai mostrar a essência do que é a República do Café com Leite. Por que ela fica conhecida como República do Café com Leite? Bom, a gente vê aqui um trono, né? Como se fosse a presidência, representando a presidência do Brasil, e 2 estados lá em cima. O estado de São Paulo, dando a mão para o povo, e o estado de Minas Gerais de braços cruzados. E aí a gente vai vendo o resto dos estados, todos tentando alcançar esse trono. Porém, esse trono ele não é ocupado, né? Ele é dividido. A gente vê que esse trono ele é dividido entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Isso tem uma característica, que é o revezamento dos estados de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Então, essa charge ela faz referência direto a esse contexto. As pessoas na parte inferior à charge estão identificadas com o nome de estados da República e, aparentemente, desejam também participar das decisões políticas. Então, essa charge é uma crítica à forma como o poder foi dividido entre os 2 estados de São Paulo e Minas Gerais. Certo? Tem uma atividade no livro didático e tem uma atividade no livro de atividades referente a essa charge que faz referência a esse contexto também. Então, entendendo a essência da divisão, do revezamento entre os estados de Minas Gerais e São Paulo a esse poder oligárquico, a gente vai entender como é que funcionava a política desse contexto, certo? E aí a gente fecha, né? Não dá para a gente falar do Brasil, na sua essência, logo na primeira avaliação. Mas isso é importante, ele é o nosso primeiro capítulo. Então a gente vai voltar tanto no golpe da República, principalmente quanto na contestação dessa República, porque muitos povos não aceitaram de início tudo aquilo que foi feito pelos marechais e muito menos pelos fazendeiros, pelos coronéis, certo? Então a gente vai ver contestações na Bahia, como a revolta de Canudos ou a guerra de Canudos. Vamos ver também o cangaço em Pernambuco. Vamos ver a guerra do contestado, né, ou a revolta do contestado lá no Paraná. Vamos ver a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então vamos ver vários movimentos contra aquilo que seria a República, né? E na sua essência não são contra a República, são contra os exageros, são contra a opressão e a falta de informação que gerava entre os grupos de interesse na presidência da República. E como eles precisavam por força fazer com que a população aceitasse a República, eles acabavam exagerando e muitos mortos. Acabaram acontecendo durante essas revoltas muitos mortos. E a gente vai ver isso um pouquinho quando a gente for falar do próximo processo do Brasil, que foi a ascensão de Getúlio Vargas, o mineiro, na presidência da República, né? Porque esses acontecimentos eles fazem referência direta a esse novo momento político que o Brasil vive. Porém, para a primeira avaliação, eu quero que vocês saibam só o que foi o momento político. Não quero que vocês ainda adentrem nos momentos sociais desse processo, certo? Então a gente vai dar um corte em Brasil, a gente vai pular lá para a Europa, com aquilo que vai ficar conhecida como a Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Mas eu vi que eu pulei um slide aqui, então eu vou dar uma voltada rapidola. Bom, República, Brasil República, ou República dos Marechais, e oligarquias, né? É um conceito geral, então vamos prestar atenção. A República Brasileira deveria ser um governo para todos na prática, era um governo para poucos. Com o voto de cabresto, os coronéis dominavam as clientelas rurais e manipulavam as eleições. A política dos governadores consagrava a troca de apoio entre o governo federal e as oligarquias estaduais, mantendo o mesmo grupo político no poder. A política do café com leite foi
o domínio da sucessão presidencial pelos grandes fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo, principalmente os representantes dos cafeicultores paulistas, alternando-se na presidência da República. E aí, essa república oligárquica, ela só vai ter um fim quando esse pacto do café com leite, ou então esse revezamento do governo acontece. Quando deveria vir um governante de São Paulo, mas quem deu o golpe, o primeiro golpe já da República, não é o primeiro golpe do Brasil, mas o primeiro golpe da República, foi Getúlio Vargas, certo? Mas isso é assunto para outra avaliação, esse é assunto para outro vídeo talvez, certo? Então a gente vai continuar agora a falar da Europa. O que está acontecendo na Europa nesse momento? Que o Brasil está se tornando uma república, que o Brasil está vivendo um novo momento político. Bom, a gente vai ver que a Europa, ela também, na política, está fazendo uma aliança entre estados nacionais, que são reinos, né? Então, a Europa, ela vive ainda no período dos reinados, aqueles que ainda restaram dos séculos XIX, início do século XX. E aí a gente vai ver o Reino Franco, o Reino Russo, a gente vai ver o Império Austro-Húngaro, a gente vai ver reinos, né? Grandes estados modernos que vão se fortalecer e hoje em dia nós chamamos esses estados modernos de países. Então a gente vai vendo que um país precisa se aliar com outro país para ter influência, para ter poder e principalmente para se proteger o seu território, né? Já que a gente viveu no século XIX uma onda imperialista de dominação de outros povos, fazendo com que a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra dividissem em continentes africanos, continentes asiáticos, dizendo essa terra aqui, a qual pertencia aos africanos, agora é minha, né? Essa terra aqui que pertencia aos asiáticos agora faz parte da França, por exemplo. E aí, essa briga por território, ela vai se estendendo em todo o contexto europeu, já que ter território era ter influência, era ter poder. E aí, fortalecendo seu território, você ou invade o território alheio ou se protege contra uma invasão de outro país no seu território. E dentro desse contexto, a gente vai vendo que vai existir duas políticas de aliança muito fortes dentro da Europa. A primeira é a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E também vamos ver a Tríplice Entente, formada bem posteriormente com o Império, com a França, com a Inglaterra e aderindo posteriormente à Rússia também. Então a gente vai ter países antagônicos com interesses bem peculiares, fazendo políticas de aliança para se proteger contra possíveis dominações de território, né? E essa disputa vai ficar muito acirrada. Esse momento ele vai ficar conhecido como um momento de paz armada, mas a gente já vai chegar nesse contexto. A gente pode ver agora aqui os países, né? Só para a gente gravar mesmo na nossa mente, no nosso coraçãozinho aí. Está acompanhando o vídeo? Dá uma notada, escreve. Se você não escreveu no quadro quando eu estava presencialmente, dá um pause no vídeo e escreve aí. Quem fazia parte da Tríplice Entente? Reino Unido, Inglaterra, França e Império Russo, né? Ou a Rússia. Quem fazia parte da Tríplice Aliança? A primeira, né? Encabeçada pela Alemanha. Então era a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, ou a Itália. E aí, professor, isso é muito difícil, eram muitos países. Não, não são muitos países. A guerra ela se torna mundial? Sim, se torna mundial. Ela é conhecida como a Grande Guerra? Sim, ela é conhecida como a Grande Guerra. Mas ela só se torna mundial justamente por causa do imperialismo, né? Já que os imperialistas, os países imperialistas, eles estavam lutando na guerra presencialmente, mas eles tinham recursos, pegavam recursos para manter-se a guerra viva nos seus países
dominados pela influência, os países africanos, os países asiáticos e alguns países aqui da América Latina também, certo? Mas a gente vai entender. Antes de começar o conflito de fato, antes de começar a guerra de fato, quando está acontecendo a política de alianças, a gente vai vendo tensões entre esses países, né? A gente vai vendo a divisão desses países bem delimitado. Esse momento da história é o momento que a gente chama de paz armada. Mesmo antes de iniciar a Grande Guerra na Europa, os países imperialistas viviam em um contexto da chamada paz armada. O que era essa paz armada? O que ela fazia? Ela buscava garantir maior poder bélico e político para contra-atacar países rivais e também para defender países aliados, né? E aí a gente vê bem delimitadinho nesse mapa aonde é que está a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, onde é que está a França, onde é que está o Império Russo. Esses lugares, esses países de laranja, esses impérios de laranja, eles fazem parte da Tríplice Entente. Já a Tríplice Aliança ela é bem mais unida e ela está cercada por todos os lados, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, né? Então a gente vai ver que esse aí é o cenário da Primeira Guerra Mundial. Então o conflito está armado, os países estão armados até o dente para uma possível guerra, né? Tanto para atacar quanto para se defender. E aí a Alemanha começa a fazer bem diferente. A gente vai ver que ela só quer um motivo para começar a atacar em duas frentes. É isso que era a intenção dos alemães. Otto von Bismarck deixou isso bem delimitadinho para os próximos governantes da Itália, né? Que eles tinham que conquistar territórios, tanto na parte ocidental quanto na parte oriental. Então, eles precisavam conseguir territórios na França, eles precisavam conseguir territórios no Império Russo. Então, a gente vai ver que eles iam atacar tanto por cima quanto por baixo, algum dia, certo? Só que aconteceu algo muito peculiar com um grande aliado da Alemanha. A gente vai vendo que, entre muitos acontecimentos, o fato que pode ser entendido como o estopim, ou seja, o pontapé inicial para o conflito da Primeira Guerra, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um grupo de terroristas intitulado Mão Negra. Então, o Francisco Ferdinando vai para a Bósnia, né, na Sérvia, e para fazer políticas de aliança, para estar ali junto com o seu povo. Quando ele faz isso, esse grupo terrorista o assassina. Ele já tinha sofrido uma série de atentados, mas dessa vez conseguiram matar o futuro arquiduque da França, né, que é o Francisco Ferdinando. E aí começou-se uma guerra entre a Bósnia, né, a Sérvia, e o Império Austro-Húngaro. Isso fez com que, pela política de alianças, o Império Alemão protegesse dos conflitos por território o Império Austro-Húngaro. E a Alemanha aproveitando esse momento de conflito entre esses países, vê uma oportunidade de atacar a França e vê uma oportunidade também de atacar a Rússia, fazendo com que a Tríplice Entente entre dentro do conflito. E aí as coisas vão só aumentando. O conflito vai se tornando cada vez mais mundial. Só que a Primeira Guerra ela vai ser dividida por nós, historiadores, em duas partes. A Guerra de Movimentos e a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Movimentos ela é mais ou menos aquilo que a gente viu nos slides passados. Essa política de alianças, esse momento de paz armada, era um momento que a gente vai ver o início desses movimentos. Quando isso acontece, a gente vai vendo a Alemanha avançando para a frente oriental e a frente ocidental, ou seja, ela vai indo em direção à Rússia e vai indo em direção à França para atacar. E qualquer país aliado a ela vai somando forças, né? Então, quando isso acontece,
E vai acontecendo várias guerras, a gente vai, durante o caminho, a Alemanha, por onde vai passando, ela vai devastando os países. A gente vê isso, a gente vê a primeira cidade que ela devasta é a Bélgica, atacando logo o Museu Nacional da Bélgica, fazendo com que a Bélgica perca sua memória historiográfica e todo o seu passado. E as pessoas começam a dizer, precisamos parar a Alemanha. Né? É quando eles se localizam na França, uma terra que a gente vai chamar de terra de ninguém. Essa terra de ninguém é o momento que a gente vai classificar como guerra de trincheiras, onde os soldados vão para ali, para aquela terra de ninguém, para aquele lugar onde ninguém mais é dono, e vão tentar lutar ali. Então todos os esforços da guerra vão para aquele setor, vão para aquela área, certo? A gente falou muito bem disso lá em sala, a gente viu vídeos, a gente agendou filmes que não aconteceram, infelizmente. Porém, quem tem oportunidade de agora na quarentena ver em casa, fique à vontade, certo? E aí nós temos esses dois momentos, né? A guerra de movimentos e a guerra de trincheira, né? Ou guerra de posição. E essa guerra de posição vai consumindo ao máximo todos os países, já que essa guerra é muito dispendiosa, ela é muito custosa para os países financeiramente, já que ela tem que cada país tem que fortalecer seu exército, fortalecer a sua produção, e tudo de tecnologia, de alimentos, vai para os esforços na guerra, vai ser voltados para o conflito, para o combate armado. E aí a gente vai vendo quais são os resultados dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial. Bom, os acordos de paz e as mudanças na ordem mundial do Tratado de Versalhes eram desarticular as forças alemãs de todas as maneiras para evitar a ocorrência de um novo conflito mundial. As medidas, ao contrário do que já se esperava, foram vistas como humilhantes e serviam para acirrar ainda mais os alemães em um frágil contexto europeu, levando a catastróficas consequências nos anos seguintes. Então a gente vai ver. Dê uma olhadinha nesse mapa aqui. Em 1914, quando começa o conflito, a Europa estava com esses territórios bem divididinhos, que eram reinos, né? Eram impérios. Em 1918, 4 anos apenas, longe, 4 anos à frente, desculpa, a gente vai ver que já se dividiu vários estados, né? Vários novos países começam a surgir por causa dos conflitos entre com consequências dessa guerra. Então surgem novos países, né? Estados independentes começam a nascer, já que não queriam fazer parte dessa guerra que começou por causa de território. Então essa é a consequência máxima. O Tratado de Versalhes, ele culpabiliza a Alemanha por vários atos, já que quando a Inglaterra começa a pedir armistício, né, tratado de paz, a Itália é a primeira a pular fora desse conflito armado, a gente já viu isso em sala também. A Alemanha continua avançando, né? Ela continua avançando na Rússia, ela continua avançando na França. Então eles resolvem fazer um tratado lá em Versalhes, para dizer assim, França, a gente não quer mais brigar, né? A gente não está mais a fim desse conflito. A Rússia, em 1917, ela sai desse conflito, porque já está acontecendo algo interno muito forte do Partido Bolchevique na França, que vai ser a Revolução Russa. Né? Então ela vai sair do conflito. Ela vai dizer à Alemanha, se tu quiser continuar aí, continua, mas a gente está saindo fora, quer dominar territórios? Domina. A gente precisa barrar o Nicolau aqui, né? o nosso czar. Então ela sai do conflito e ninguém mais para a Alemanha, a não ser o Tratado de Versalhes. Isso para a Alemanha vai ser humilhante, fazendo com que comece aquilo que a gente vai chamar de revanchismo alemão, fazendo com que aconteça, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, mas isso também é assunto para o nosso próximo vídeo, para as nossas próximas aulas. Bom, na Primeira Guerra Mundial, né, revisão da revisão, né, a gente vai
vendo que as origens dos conflitos estavam relacionadas a disputas imperialistas iniciadas no século XIX pelos países europeus, mais precisamente disputa por território. Apesar do período conhecido como Paz Armada, o desenvolvimento e a fabricação de novas armas estavam relacionados ao contexto do pré-guerra. Ou seja, estava todo mundo, ao mesmo tempo que não desejando a guerra, estavam todo mundo se armando para essa possível guerra que já era iminente, certo? Principalmente para a Alemanha. A Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. O assassinato do Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, foi o estopim, ou seja, o pontapé inicial para o conflito mundial. O assassinato do Francisco Ferdinando, arquiduque, foi o estopim. Eu acho que eu acabei repetindo aqui, mas é só para dar ênfase naquilo que eu quero que vocês estejam cientes para a prova, ok? E assim, nós terminamos esse bloco do que foi a Primeira Guerra Mundial. Tem muita coisa para ser revisitado? Tem muita coisa para ser falada? Sim, tem. Porém, isso que a gente está condensando no vídeo é aquilo que eu acho que é essencial para você saber como base para as próximas aulas que virão, além da prova. E aí a gente começa a falar da Revolução Russa, né? Essa revolução que começa bem antes da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial acontece no momento em que a Rússia não estava podendo muito gastar dinheiro, já que ela vivia no modelo semi-feudal, no modelo de exploração de um czar que não governava para a população, e sim de uma forma meio que muito autoritária, né? Fazendo com que pessoas acabassem morrendo de forma muito aleatória. A gente vai ver esse episódio principalmente no Domingo Sangrento, que é quando operários e camponeses russos manifestam-se reivindicando melhorias nas condições de trabalho, salário mínimo, turno de 8 horas diários, né? E essas manifestações foram violentamente reprimidas e milhares de pessoas foram mortas ou ficaram feridas, né? Esse foi aquilo que nós conhecemos como Domingo Sangrento, que foi um episódio de domingo de 1905, de novembro de 1905. Então, esse episódio faz com que a gente veja, a população russa veja até onde vai o poder do czar, né? Até onde vai o poder dessa pessoa aqui, do Nicolau II, que não estava afim de atender uma demanda que era uma demanda liberal, que era uma demanda vinda das ideias iluministas, por exemplo, né? Da Revolução Industrial, então condições de trabalho, enfim. Então, após a renúncia do Nicolau II, passa-se um tempo, né? Nicolau II ele acaba sendo tomado do poder dele para o Lenin, que era um líder do partido bolchevique da Rússia, um partido de mais extrema esquerda, por exemplo. Ele vai ser responsável pelo socialismo operário de Marx, né? As leituras de Marx vão estar ali dentro do Partido Socialista para uma mudança social dentro do contexto russo. E a gente vai ver que o Nicolau II ele renuncia e o governo ser entregue aos mencheviques. Foi implantada uma república democrática burguesa com adiantamento das medidas para solucionar os problemas mais urgentes da Rússia. Começaram a ocorrer conflitos entre interesses dos governos provisórios e os membros do soviéticos. Nesse contexto, Lenin publicou as Teses de Abril. Nessa publicação, Lenin defendia a implementação de uma sociedade igualitária, o fim da monarquia absolutista e da revolução burguesa. Tinha como objetivo final estabelecer um governo centralizado e a socialização dos meios de produção. Então vamos lá rapidinho, que tem uma coisinha aqui que acabou passando. Existiam na Rússia dois membros socialistas. Dois membros socialistas entre aspas, mas pessoas que viam um governo diferente da forma semifeudal e absolutista como era do czar, né? Os partidos menchevique e o partido bolchevique. O partido menchevique ele era um partido que acreditava que a Rússia só ia melhorar a partir de uma revolução liberal, como aconteceu em outros países, como na França, como primordialmente na Inglaterra,
né, e alguns outros países que aderiram aos, às ideias iluministas, né, as ideias liberais. Porém, o partido bolchevique, que era o partido do Lenin, que vai ser o presidente da Rússia por muito tempo, né, o primeiro ministro da Rússia por muito tempo, ele acha, né, e vai implementar isso, dizendo que a Rússia só vai ser uma potência mundial quando ela implantar o socialismo operário, que é o socialismo de Marx, né? Que não deve mais existir uma monarquia absolutista e muito menos uma revolução burguesa, porque vai entregar o povo ao trabalho para ser explorado por uma classe que até então não tinha governo nenhum. Então, Lenin viu a oportunidade de não entregar a Rússia na mão de uma revolução liberal, e sim de uma revolução proletária. É aqui que mora o X da nossa questão. A partir disso, ele redivide as terras, ele tira empregos, ele coloca os empregos com salários todos iguais na Rússia, ele faz bancos para que as pessoas recebam, né? Ele faz bancos com bancos públicos para as pessoas depositarem seus dinheiros e fazer com que o comércio funcione. As terras que eram divididas em grande extensão para poucos proprietários, ele vai fazer uma distribuição latifundiária para que todos tenham direito à terra, por exemplo, que é um dos conceitos também do liberalismo. E aí, a gente... Opa! E na hora do vídeo... E aí a gente vai ver que a Rússia vai conseguir se tornar uma potência mundial. A gente vai ver que a Rússia vai conseguir fazer frente, logo depois desse conflito, né, lá em 1920, alguma coisa, aos Estados Unidos, que também está em grande ascensão. E que durante a década de 20, né, mais precisamente no século 20, no ano de 1929, ela vai ter uma crise na sua bolsa, fazendo com que a Rússia seja um modelo russo de produção, um modelo russo de sociedade, ele seja ainda mais um modelo viável para outros países. Então, o socialismo proletário de Marx vai começar a se expandir na Rússia. E assim vai ser criado também vários estados russos, né? Já que a gente não está falando só de Moscou, por exemplo, a gente está falando de vários lugares da Rússia, vários estados. Então, a gente vai ver a criação da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dentro desse processo aí, que vai ter fim logo depois da Segunda Guerra Mundial, que também é assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar aqui no pensamento. Caso não estejam, é bom dar uma pausada no vídeo e ir pausando o vídeo e anotando algo importante, já que essa é a nossa revisão para a prova. Ok? O que é o dever de casa, professor? A gente vai ter que pegar o nosso livro de atividades, vai ter que olhar todo o livro de atividades, ver quais são as questões que estão faltando em cada capítulo. Nós já fizemos isso no capítulo 1, agora falta no capítulo 2, 3 e 4. Quais as atividades que estão faltando nesses capítulos do livro de atividades para a gente completar, né? Vamos complementar aquelas atividades que nós ainda não fizemos, porque isso também é uma forma de estudar para a nossa prova, revisar o nosso conteúdo, já que lá no livro de atividades o nosso conteúdo está bem sintetizado nas primeiras páginas de cada capítulo, e aí a gente vai conversando pelo grupo de WhatsApp, certo? Que a força esteja com vocês, meus caros, e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!